Guarde essa frase. O dinheiro falso só circula porque se parece muito com o verdadeiro. Da mesma forma acontece com o falso evangelho que tem circulado por aí. Igreja, acorda! Os falsos profetas estão tomando de conta. Esse grito de alerta já ecoava há muito tempo, desde que os apóstolos escreviam suas cartas, e até Jesus nos avisou sobre isso. Grandes homens de Deus ao longo da história também tocaram nesse assunto, como Leonard Ravenhill, Charles Spurgeon e muitos outros. Eles viram o perigo de pessoas ensinando coisas erradas dentro da igreja. Então, a ideia principal aqui é que esses falsos profetas, como foram chamados, sempre foram um problema para a igreja. Eles ameaçam a pureza do que cremos e a nossa ligação verdadeira com Deus. Por isso, precisamos ficar atentos e conhecer bem a palavra de Deus para não cairmos nas suas armadilhas. Ao longo da história, vimos movimentos liderados por pessoas que pareciam ter muita fé, mas que acabaram ensinando coisas que não estavam de acordo com a Bíblia. Às vezes, eles davam mais valor às suas próprias ideias, visões ou sonhos do que ao que realmente está escrito na palavra de Deus, desviando muitos do caminho certo. Jesus mesmo nos disse em Mateus, capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês como ovelhas mansas, mas por dentro são lobos selvagens. Essa comparação é forte. Parece que são bonzinhos por fora, mas querem nos destruir por dentro. O apóstolo Paulo também falava muito sobre isso em suas cartas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, ele diz que essas pessoas são falsos apóstolos, trabalhadores desonestos que se disfarçam de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é estranho que os seus servos também se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo deixa bem claro que essa falsidade vem do próprio diabo, e essas pessoas se escondem para nos enganar. Um versículo importante que nos alerta sobre isso está em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que seja amaldiçoado. Essa passagem mostra como é sério se afastar do verdadeiro evangelho. Não importa quem esteja ensinando algo diferente. Se olharmos para a história da igreja, vemos que esses avisos se cumpriram muitas vezes. Apareceram pessoas dizendo ter novas mensagens de Deus, ou poderes especiais, ou que só elas entendiam a Bíblia direito. Isso acabou causando muita confusão, ensinamentos errados e pessoas se afastando da fé verdadeira. Mesmo que hoje não lembremos de todos esses nomes, os problemas que eles causaram servem de lição para nós. Precisamos sempre comparar tudo o que ouvimos com o que está escrito na Bíblia, como diz em 1 João, capítulo 4 e versículo 1. Amados, não acreditem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Grandes pregadores do passado sentiram essa preocupação e falaram sobre isso com muita seriedade. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, sempre alertava contra ensinamentos superficiais e ideias que não estavam de acordo com a Bíblia. Leonard Ravenhill era conhecido por sua maneira forte de pregar, chamando a igreja para buscar a Deus de verdade e mostrando como muitos estavam se afastando do caminho certo. David Wilkerson, que ajudou muitas pessoas com problemas, também avisava sobre os ensinamentos falsos que faziam as pessoas ficarem com a consciência tranquila, mesmo fazendo coisas erradas. Paul Washer é outro pregador que não tem medo de mostrar quando o evangelho está sendo distorcido para agradar as pessoas em vez de honrar a Deus.
Até Billy Graham, que pregou para milhões de pessoas, sempre insistiu na importância de seguir a Bíblia e ter discernimento. Leonard Ravenhill, com sua maneira direta de falar, disse uma frase marcante: "O pregador que agrada a todos não agrada a Cristo." Isso nos faz pensar se os líderes de hoje estão mais preocupados em ter muitos seguidores e agradar as pessoas, ou em dizer a verdade da Bíblia, mesmo que isso possa incomodar alguns. Os falsos profetas muitas vezes usam palavras lisonjeiras e mensagens que fazem as pessoas se sentirem bem, mas que não as confrontam com seus pecados ou as chamam para uma vida de verdadeiro arrependimento e mudança. A grande pergunta é: como nós, a igreja de hoje, podemos reconhecer esses falsos profetas? A resposta é simples, mas exige esforço. Precisamos voltar a estudar a Bíblia com muita atenção. Só conhecendo bem a palavra de Deus é que vamos conseguir perceber quando alguém está ensinando algo errado. Além disso, precisamos orar sempre e pedir a ajuda do Espírito Santo para nos dar sabedoria. Como Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente significa estudar, entender e aplicar a Bíblia da maneira certa. Outro versículo relevante está em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim como no meio do povo havia falsos profetas, assim também entre vocês haverá falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses mestres, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, esses mestres os explorarão com histórias inventadas. Há muito tempo a sua condenação está preparada, e a sua destruição não tardará. Pedro nos avisa que esses falsos mestres vão se infiltrar na igreja de maneira sorrateira, ensinando coisas que destroem a fé e explorando as pessoas por ganância. Outra coisa importante é que a igreja precisa ser um lugar onde cuidamos uns dos outros e aprendemos juntos. Os líderes devem ser exemplos de honestidade e de ensinarem a Bíblia corretamente, cuidando do povo de Deus com amor e firmeza, prontos para corrigir o que estiver errado e proteger as pessoas. E cada membro da igreja deve ser como o pessoal de Bereia, que ouviu a mensagem com atenção e depois ia para as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo estava dizendo era verdade, conforme Atos capítulo 17 e versículo 11. Não podemos ser preguiçosos ou acreditar em tudo o que ouvimos sem conferir na Bíblia. Charles Spurgeon também tinha palavras fortes sobre esse assunto. Ele costumava dizer que era preciso ter um olho treinado para identificar o erro, assim como um ourives consegue distinguir o ouro verdadeiro da imitação. Para ter esse olho treinado espiritualmente, precisamos conhecer profundamente a Bíblia e ter o Espírito Santo nos guiando. Sem isso, podemos ser facilmente enganados por aqueles que parecem piedosos por fora, mas que têm intenções e ensinamentos errados. Afinal, o dinheiro falso só circula no mercado porque se parece muito com o verdadeiro. Da mesma forma acontece com o falso evangelho, se parece com o verdadeiro, mas no fim não resulta em nada para Cristo. Hoje em dia, com tanta informação correndo por aí e tantas pessoas querendo falar sobre Deus, o aviso para a igreja acordar é mais importante do que nunca. Se não prestarmos atenção, as consequências podem ser muito ruins. As pessoas podem se desviar da verdade, a igreja pode se dividir, o nome de Jesus pode ser manchado e, o pior de tudo, pessoas podem perder a salvação por serem enganadas. Um exemplo mais recente pode ser visto em alguns pregadores que prometem curas milagrosas e prosperidade financeira como um sinal automático da bênção de Deus.
Embora Deus possa curar e abençoar financeiramente, transformar isso em uma doutrina central e prometer resultados garantidos pode desviar as pessoas do verdadeiro foco do Evangelho, que é a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Esses ensinamentos muitas vezes exploram a fé e a esperança das pessoas para ganho pessoal. Além disso, em nossos tempos, vemos também a supervalorização de experiências pessoais e sentimentos acima da verdade bíblica objetiva. Algumas pessoas dão mais peso a sonhos, visões ou sensações do que ao que a palavra de Deus claramente ensina, abrindo espaço para interpretações equivocadas e para serem levadas por ventos de doutrina. Por isso, a vigilância da igreja deve ser constante. Precisamos orar por discernimento, estudar a Bíblia diligentemente e estar dispostos a confrontar o erro com amor, mas também com firmeza. A saúde espiritual da igreja e a salvação de muitos dependem da nossa capacidade de reconhecer e rejeitar os falsos profetas que tentam se infiltrar no meio de nós. Que Deus nos dê sabedoria e coragem para permanecermos firmes na verdade do Evangelho.